Então, seja muito bem-vinda, queridona. É um prazer tê-la aqui. E eu falo isso porque eu conheci Thalita, eu acho que foi em 2013, e eu estava toda animada, porque em 2012 eu tinha criado o Centro Cultural Virtual Será Quê? E a gente se encontra em Ourinhos, no festival de dança, e ó que as duas com as mesmas ideias, com as mesmas vontades, enfim. Eu fico muito feliz que o portal esteja aí há quase 10 anos, porque o Centro Cultural Virtual Baubau Caixinho de Pau não tinha mais financiamento e nós, né, paramos de produzir o portal. Mas, enfim, eu chamei Thalita aqui, eu gostaria, Thalita, que você começasse contando um pouco dessa história, né, desse contexto. Como é que você teve essa ideia? Como é que foi o começo do Mood? Enfim, agora a palavra é sua. Tá certo, Beth. Primeiro, super obrigada pelo convite. Uma pena que a gente não conseguiu no Instagram, mas tem esse YouTube e estou feliz de poder compartilhar e conversar com seus seguidores. E também um prazer falar com você, né? Que é uma pessoa que a gente já tem aí 10 anos de estrada, né? Desde que a gente se conheceu em Ourinhos, e foi uma grata surpresa te conhecer pessoalmente e ver a grande profissional que você é, para além da grande mulher que eu admiro também. Bom, falar um pouquinho de como começou o Mood, é isso que é a pergunta, Beth? Falar um pouquinho desse histórico. Então, eu queria que você falasse um pouco do contexto, né? Como é que você chega nesse lugar, quais eram os teus propósitos iniciais com o Mood e quais os problemas que você encontrou logo de cara, né? Problema sempre tem, mas a gente corre atrás da solução. Bom, o Mood ele é fundado em 2014, vai completar 10 anos ano que vem, junho do ano que vem. Então tem um percurso aí já, é uma criança, né, quase pré-adolescente. Eu acho que é importante falar que o Mood ele surge a partir de um projeto que foi o acervo da Célia Gouveia e o Maurice Vanot, um casal daqui de São Paulo, que criaram a Companhia Teatro de Dança São Paulo, uma companhia pioneira da dança contemporânea aqui, né? Bom, a gente fez esse acervo, eu ainda na época como produtora cultural, eu produzia grupos e companhias independentes aqui do cenário da dança contemporânea em São Paulo, e eu, quando fiz esse acervo como produtora, me encantei com o universo da memória e principalmente com a possibilidade de ter tirado aquele acervo da gaveta e disponibilizado pela internet para acesso gratuito para pesquisadores, artistas, enfim, né, estudantes e quem quisesse poder acessar. Bom, a partir disso eu conheço a Natália Gresenberg, que foi a minha sócia durante muito tempo, e a gente tinha o desejo de criar um negócio em comum, um negócio de dança. E quando a gente se juntou para fazer esse projeto, a gente pensou quais eram as coisas que nos moviam dentro da área da dança, e uma delas que era em comum, para além da dança enquanto linguagem, era a memória e a história da dança. Bom, a gente falou, então vamos fazer um museu da dança, a gente muito jovem, né? sem o mínimo de noção, né, do que poderia ser isso, né, porque afinal um museu da dança é sempre uma iniciativa que pode ser privada, mas sem fins lucrativos, portanto, quase na sua maioria das vezes, uma ação ou um projeto de Estado, né, público. Mas quando a gente foi observar, ninguém tinha registrado a marca Museu da Dança e ninguém tinha apontado esse interesse ainda no Brasil. Então, nós fomos as primeiras a registrar o Museu da Dança, e por não ter um dinheiro para uma sede física, a gente investiu na internet. Então, criamos o primeiro museu virtual da dança da América Latina, quiçá do mundo, desconheço outro, e começamos, então, a trabalhar na internet como uma ferramenta, de fato, de aproximação, de democratização, de acesso a conteúdos, né, da história da dança brasileira. Por muito tempo a gente começou pelo Facebook, então nós fomos nos especializando no que seria essas grandes redes sociais, essas mídias sociais, e de como a dança poderia se inserir nesse universo, né? A gente tem que falar, né? A dança é a arte da presença, é a sua essência, é a sua natureza, ela nunca vai deixar de ser, e nunca foi o nosso desejo, de fato,
de que ela mudasse sua característica, né? Mas a gente queria usar, sim, essa ferramenta potente que é a internet, né? Esse universo das redes, para que a gente ampliasse o nosso público e interessados, né? Então, o Mood ele começa como o Museu da Dança, e em 2017 para 2018, a gente amplia e cria o Portal Mood, né? O Portal Mood ele vem de uma crise muito grande, né, de 2016, 2017, das políticas culturais no Brasil, né? A gente viu um desmonte muito grande nessa época, depois mais um desmonte aí em 2018, 2019, né? Mas a gente então ampliou, alinhando o projeto a mais a lógica de mercado, em que a gente pudesse ter algum produto, de fato, que tivesse, que a gente pudesse monetizar, né? Então a gente cria um portal Mood que tinha as aulas online, o calendário da dança, o mural da dança e o museu da dança também. O portal Mood, ele é considerado pioneiro, né, enquanto aulas de dança online, e os problemas começaram muito daí também, porque a primeira que foi a resistência do nosso público, que a gente achava que ia ter uma demanda e que de fato não teve, né? Então a gente não teve adesão, a gente não teve usuários, não teve pessoas comprando essas aulas, né? A gente teve uma super dificuldade no começo. E também alguns profissionais da área, principalmente das academias de dança, que estavam considerando que a aula online era uma concorrência desleal, né? Ou seja, que poderia sucatear o ensino da dança presencial, né? Então, a gente teve, de primeiro momento, duas resistências. A resistência de um público que a gente achava que era um público-alvo e a resistência da classe, que achava que a gente estava fazendo uma concorrência desleal. Bom, enfim, mas a essência das aulas online nunca foi de formação, eram aulas livres, e nunca foi do ou presencial ou online, né? A gente sempre pensou na questão do e, né? Do mais, né? Mais uma forma da gente poder expandir, divulgar essa arte, né? Bom, 2019 foi um ano muito difícil, né, para o portal, foi um ano que a gente não tinha projetos, de fato, o novo projeto, né, o novo formato não decolou, né, mas aí veio a pandemia, né, Beth, e em 2020, e o portal estava preparado, né, e a nossa expertise sempre foi a dança nas redes e a dança na internet, né. Então, quando vem a pandemia, surge essa demanda, obviamente, muito grande, porque as pessoas estavam dentro de casa, e o portal estava preparado para ofertar as dores, né, desse público, e também de acolher os profissionais que estavam tendo que se reinventar e fazer um jeito novo de estar em cena, de estar trabalhando, de dar aulas. Então, na verdade, as grandes resistências, elas viraram potenciais, né? E a gente pôde colaborar tanto com a área, né, como saber, profissão, mas também com entusiastas e pessoas que estavam dentro de casa e que queriam se movimentar, se expressar, buscar saúde, enfim, né, tanto saúde física, saúde mental. Então, o portal também pôde ser esse pilar, né, de suporte. Eu te entendo totalmente, eu passo pelas mesmas questões, porque, olha só, o meu propósito, quando eu crio o Centro Cultural Virtual Siraquê, foi muito para atender jovens. Eu, desde 99 até 2010, eu trabalhei em projetos socioculturais, e esses jovens, né, geralmente de periferias bem distantes aqui do centro da cidade de BH, eles tinham um tempo determinado no projeto, e aí eles saíam e ficavam soltos pelo mundo. Tive muita ajuda das escolas da Regional Centro-Sul aqui, muitos profissionais abriram as portas, deram bolsa de estudo para esses jovens talentos da dança que haviam sido despertados nos projetos sociais, mas, mesmo assim, pela condição socioeconômica dessa galera, eles não conseguiam dar continuidade ao estudo de dança, porque incluía transporte, os gastos todos que os projetos sociais não incluíam, porque os projetos davam tudo para eles. Na época, eu pensei assim, bom, se eles não conseguem vir a Centro-Sul, a gente pode chegar lá onde eles estão.
porque eu pensei, todos eles tinham sempre um celular conectado à internet e toda periferia tem sempre um salão paroquial, algum espaço onde a gente podia estar trocando. Mas, inicialmente, o Centro Cultural Virtual Será Que não oferecia aulas online. Eu é que já estava fazendo pesquisa desde 2011, tentando, por Skype, ensinar o outro do outro lado e entender quais as mediações possíveis, como fazer esse outro ser estimulado, entender o que eu queria dizer e tal. E eu fiquei nessa pegada. Então, eu te entendo completamente, porque tudo que você escutou, eu escutei também. Olha só. Bem Agora, é parecido, né, engraçado, Beth? né? Porque com a pandemia, a gente aprendeu muita coisa. Mas eu gostaria que você falasse, inclusive, porque antes mesmo da pandemia, você mesmo na nossa reunião de planejamento, você citou alguns cases de sucesso nesse negócio de dança online, Sim. certo? E, além disso, outro contexto que eu acho muito, que me influenciou também, é o contexto da própria arte contemporânea, né? Quando as propostas, porque eu também sou parecerista de lei de fomento, de lei de incentivo, essas coisas todas, mas isso já há bastante tempo, né? Um teatro que é feito na casa do cidadão lá na periferia, a dança que é feita na praça e etc. Então, eu achei que isso não ia ser tanto problema, mas era, né? Então, me conta aí dos cases de sucesso que já existem já há bastante tempo e que você citou, né, na nossa reunião. Legal, Beth. Então, quando a gente foi abrir o portal, quer dizer, o Museu da Dança, né? Inicialmente o Museu da Dança, a gente passou 6 meses pesquisando o mercado, né? Então, abrir um negócio não é algo que você tira do papel e da cabeça, né? E simplesmente abre uma empresa e sai aí trabalhando. Então, teve toda uma metodologia de pesquisa, a gente passou 6 meses debruçado até o projeto sair, né? E nessa pesquisa, já lá em 2013, né, a gente começou mais ou menos em 2013, pesquisando para lançar em 2014, a gente já identificava que a internet era um caminho sem volta e que outras áreas já estavam usufruindo dessa ferramenta para os seus negócios, né? Não só como divulgação, mas como uma ferramenta mesmo de mediação, né? Então, eu vou dar um exemplo que é fora da dança, mas que é muito grande, por exemplo, é o Educar, né? O Educar é considerado a maior plataforma de aulas online do mundo, né? O brasileiro, ele tem essa cultura, né, de buscar a internet. As próprias universidades começaram timidamente, mas começaram a fazer os EADs, né? E a gente começou a ver que isso foi sendo introjetado dentro da academia e que foi tendo uma maior aceitação, mais dentro da academia privada, né, das universidades privadas do que das públicas, mas que isso já era apontamentos, né, e possibilidades. E dentro da dança, a gente pesquisou muito os Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem a plataforma CLI, né, CLI, para quem não conhece, CLI Dance, e a CLI, eles já faziam isso há 10 anos, quando a gente pesquisou. Ou seja, eles já tinham aula online, eles já estavam na internet, inclusive eles já estavam fazendo um streaming, né, que era algo que aqui era muito caro, né, antes da pandemia. Quando que a gente podia imaginar estar falando assim agora, né, a gente falava pelo Skype, mas era ruim, era muito ruim, né, a imagem era péssima, você tinha que ter uma internet muito boa, mas lá nos Estados Unidos, a COI já estava fazendo streaming de aulas online, então eles tinham, às vezes, turmas, sei lá, em São Francisco, o professor estava em Nova York e estavam tendo aulas síncronas, né? Mas ele também era uma plataforma de aulas gravadas, né? Aulas assíncronas. Então, a gente se inspirou muito no CLI, eu acho que foi a plataforma em que a gente mais se identificou enquanto planejamento e projeto, né? Mas você tem cases de sucesso dentro da internet, por exemplo, o FitDance, né? O FitDance é considerado a maior rede social da dança do mundo. Eles são incríveis, eles são imensos, eles são enormes, né? Então, assim, o Brasil sabe produzir dança na internet e produz muito, e produz com qualidade, né? E, para além disso, antes mesmo de pensar na internet, o Brasil é uma referência
da pesquisa de linguagem da videodance, né, do videodança, né? Então, você vê que essas ferramentas já estavam sendo usadas e usufruídas, né? Mas ainda pouco dentro do universo do ensino, né, do universo das aulas, dos cursos livres, né? E pouco também na linguagem da dança. Porque, afinal, quem quer fazer dança? Quer fazer dança presencialmente. Mas isso não implica que a pessoa não possa querer também fazer dentro de casa, no seu conforto, na hora que ela quiser, né? Então, assim, quer dizer, o online, né, ele não limita ou ele não impossibilita o presencial. Pelo contrário, ele pode ser um a mais. Por que não uma aula híbrida? Né? Eu estou com um grupo ao vivo, né, presencial, e estou aqui com outro grupo que não pôde estar presencial e está vendo essa aula também, né, pela internet. Né? Então, essas possibilidades são infinitas, né, de criar. Né? E quando a gente pensa no portal multi, a gente pensa exatamente nisso, né? Trazendo o mundo real e a arte da presença para o universo da tela, né? Para o universo do celular, para o universo da cultura que já é da nossa geração, né? Que nasceu antes da internet e que agora é muito mais essa geração que já nasce sabendo que é touch, né? Então, assim, como eu digo, né, Beth, é um caminho sem volta, e que a gente da área, nossos profissionais, possamos usufruir do melhor que ela tem nos a oferecer, né? E cada vez tem mais coisas a oferecer, né? A tecnologia não para de mudar, de avançar, então, sei lá, daqui 10 anos, Beth, isso que a gente está fazendo vai estar super ultrapassado, e é isso que é o grande barato, né? A gente poder caminhar junto com os avanços também do que nos interessa.